aqueles que amam o Senhor, se você tem em suas mãos aí o manual sagrado, eu queria ler com você dois textos, mas muito pequenos. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, enquanto o Ministério de Louvor estará se preparando aqui, nós temos algo assim que vai impactar a sua vida. Evangelho de João, capítulo 11, verso 38. Evangelho de João, capítulo 12, verso 2. São dois textos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, verso 38. E o próprio Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 2. O texto é conhecido. O texto é de fácil interpretação, então não vou precisar ler todo o capítulo 11 e a gente vai descortinar juntos aqui algumas revelações desse texto. Acharam? Amém? Graças a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, verso 38, vai dizer assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Capítulo 12 e verso de número 2, vai dizer-nos assim, 12, verso 2, vai dizer-nos assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Vou repetir de novo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Se você puder, coloque a Bíblia ao lado, e você deve estar se perguntando o que tem a ver um texto com o outro. Eu tenho uma palavra reveladora nessa noite: do túmulo para a mesa. Você pode dizer para alguém que está do teu lado: do túmulo para uma mesa que vai ser farta de muito, aleluia, mistério de Deus para a sua vida nessa noite. Se você puder, segure na mão da pessoa que está do teu lado. Se o amado irmão puder só diminuir um pouquinho as luzes aí, porque esse ambiente é um ambiente de glória, esse ambiente é um ambiente de adoração. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, aleluia.
Senhor há de ressurgir. Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Onde o puseste? Senhor, vem e vê. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque está morta há quase 4 dias. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Desatai-o. Deixai-o ir. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Me ajuda agora no universitário. Lázaro era amigo de Jesus, e você? Quer ser também? Capítulo 11 vai narrar sobre a ressurreição deste amigo de Jesus chamado Lázaro. Essa história ela é narrada na cidade de Betânia. E o que vai aqui o texto sagrado nos mostrar, uma família que Jesus amava e amava com muita intensidade. Tanto que todas as vezes que Jesus estava em Betânia, ou no vilarejo, ou na cidade, enfim, Jesus fazia questão de passar por essa casa, por essa família. E nós vamos observar uma família que Jesus amava,
uma família que Jesus tinha muito apreço, e essa casa, essa família que Jesus visitava, vai ser acometida de uma enfermidade, vai ser acometida de um problema insolúvel pela medicina. E a primeira coisa que eu aprendo e que eu aplico na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, não é pelo fato de eu servir, de eu adorar a Deus, que eu estou alheio, que eu não posso passar por problemas, que eu não posso passar por dificuldade. O evangelho que é só vitória, 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 é um evangelho enganador, que na verdade, na realidade, tanto eu quanto você vamos passar por essa caminhada, por essa jornada, por momentos de dor, por momentos de dificuldade. É para a glória de Deus ser manifestada. O verso de número 6, meus amados irmãos, vai dizer assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, e ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Isso mexe comigo, meus irmãos, porque Jesus vai ouvir a notícia e ainda vai ficar ali 2 dias. Jesus vai ouvir a notícia do mensageiro e vai permanecer 2 dias no mesmo lugar. E aí muitas das vezes as perguntas que ecoam na nossa mente e no nosso coração: aonde Deus está quando de repente uma tragédia acontece? Aonde Deus está quando a minha vida é acometida do desemprego, quando a minha vida é acometida de uma separação? Aonde Deus está quando a minha vida é acometida de uma enfermidade? Eu venho te dizer, meu amado, minha amada irmã, que Deus continua no mesmo lugar. Aonde, pregador? Sentado no seu trono, sendo adorado e no controle de tudo. Quem fica agitado sou eu. Amanhã tenho inúmeras contas para pagar. Quem fica agitado sou eu. Quando o combustível do carro começa a piscar a luzinha, pedindo com que eu venha abastecer, Deus não, Ele continua da mesma maneira, da mesma forma. A Bíblia vai dizer que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Nós é que ficamos agitados, irmão. Abrimos a porta do nosso celeiro, do nosso estoque, e vemos os alimentos não perecíveis se acabando, e a gente entra num desespero. Mas Deus não, uma só palavra Ele bota tudo no lugar. Uma só palavra nessa noite liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, a alegria, ela vem. Uma só palavra, essa dor, essa enfermidade, ela bate em retirada. Deus continua no controle de tudo. Eu e você é que temos o hábito, meus irmãos, de se desesperar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Esta é a noite da sua vitória. Essa é a noite do renovo de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. O diabo, aleluia, até pensou que você ia parar, que você ia desistir. Mas quando você colocou a planta dos seus pés neste ambiente, Deus já declarou: vou mudar a sentença, vou mudar a história, vou mudar o quadro, porque eu sou Senhor, porque eu sou soberano. O texto, meus irmãos, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 10, no verso de número 40, vai nos dizer aonde Jesus está. A Bíblia diz que Jesus novamente se retirou para além do Jordão,
para o lugar aonde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. A Bíblia, através do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, no verso 40 que eu li aqui para você, ele está em Pérea, além do Jordão. Isso, segundo a pesquisa que eu fiz, fica aproximadamente 30 quilômetros de distância da aldeia, aleluia, aonde Lázaro morava. A Bíblia nos dá esse entendimento que esse momento de distância de 30 quilômetros dava aproximadamente um dia de jornada, de caminhada. Não tinha um avião, não tinha um veículo aonde pudesse haver o deslocamento. 30 quilômetros, se nós pegarmos um motorista assim habilitado, ele chegaria, quem sabe, de repente, em 25 minutos, de repente alguém mais veloz, chegaria até em menos tempo, mas a pé, daria aproximadamente um dia de jornada, de caminhada. A Bíblia nos apresenta neste contexto, irmãos, alguns personagens: Marta, Maria, Lázaro, Jesus. Mas um quinto personagem aqui nos é apresentado também. Quem é este quinto personagem que me saltou aos olhos? O mensageiro. Observe que este mensageiro não tem nome. Observe que este mensageiro é um anônimo. Não tem um apadrinhamento. Ele recebe uma ordem, quem sabe, de Marta, para que este homem pudesse ir até Jesus, levar a mensagem. Qual mensagem, pregador? Avisa para Jesus que o seu amigo, a quem ele ama, está enfermo, está doente. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele vai fazer o seu deslocamento. Quando ele sai da casa de Marta, da casa de Maria, da casa de Lázaro, a Bíblia nos apresenta que Lázaro está o quê? Enfermo. Ele percorre todo este processo de 30 quilômetros, de um dia de jornada. E quando ele chega até Jesus, observe a mensagem que este homem vai levar para Jesus. Jesus, Lázaro, aquele quem você ama, ele está enfermo. Jesus vai virar para o mensageiro e observe isso. Jesus vai dizer para o mensageiro: volte, avise para a família que essa enfermidade não é para a morte, mas é que a glória de Deus será manifestada através dela. Mas eu não vou agora, eu vou permanecer aqui por 2 dias. É por isso que Jesus chega no 4º dia. É por isso que Jesus chega no momento certo, na hora certa. Quem sabe você está aqui, você está dizendo: Jesus está atrasado, Jesus está demorando para trazer a minha resposta. Tá não, porque Ele está no controle. Quando Ele chegar, o processo pode estar por baixo, Ele coloca por cima, porque Ele é o justo juiz, Ele é soberano. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que este mensageiro, ele vai receber uma mensagem de Jesus. Assim como ele chega com uma incumbência de levar uma mensagem para Jesus e falar sobre essa mensagem, a Bíblia também nos diz, meus irmãos, que este homem, ele vai sair dali com uma mensagem dada por Jesus. Qual mensagem? Diga para a família que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus venha a ser manifestada. Agora observe, irmãos, o mensageiro, ele obedece, e lendo a Bíblia eu vou aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. O mensageiro pega aquela resposta e caminha novamente para o lar da onde ele saiu com uma mensagem. Agora, irmãos, observe isso aqui. Ele sai com uma mensagem, volta com a outra. Quando ele coloca os pés na cidade de Betânia, a notícia agora que ele tem para entregar é outra. Qual mensagem, pregador? Que aquela enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. Preste
preste e redobre toda a sua atenção. Quando ele chega no lar, ele sai do lar, o homem está enfermo. Quando ele chega no lar, o que acontece? O homem não está mais enfermo. O que aconteceu com ele? Morreu. A informação agora é outra. Ele tem nas suas mãos uma mensagem. Ele poderia, meu amigo Chicão, permanecer calado, porque Jesus falou, não vai morrer, é para que a glória de Deus seja manifestada. Só que quando ele chega no ambiente, o ambiente é de luto, o ambiente é de choro, o ambiente é de dor, mas ele tem uma mensagem, ele tem uma revelação dada não pelo homem, mas dada por Jesus. Qual pregador me diga qual é a revelação? Que aquela enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. Escute, ele poderia permanecer calado. O amigo de Jesus, Lázaro, morreu. Jesus mentiu naquilo que ele falou. Eu vou entender que Lázaro não iria morrer. Ele poderia permanecer calado. Só que Jesus, meus amados irmãos, dá uma mensagem para este homem. E este homem agora, ele tem no seu coração uma mensagem que vai mudar a sentença daquela família. Se ele chega no lar, permanece calado, permanece triste, a família ia continuar enlutada, mas ele entende que a mensagem que Jesus dá é de vida, é de vitória, é de esperança. Quem sabe você está aqui, e quando você sai daqui, você sai com uma mensagem revelada por Deus. A tua família vai crescer, você vai prosperar, você vai vencer, você vai conquistar. Aí você chega no teu ambiente, o ambiente é de luta, o ambiente é de derrota, o ambiente é de frustração, mas é você que vai mudar o ambiente. E o que aquele homem faz? A ordem de Jesus não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. Eu vim aqui nessa noite para profetizar, irmão. Eu vim para profetizar. Esse problema não vai te matar, essa dificuldade não vai te matar, essa porta que fechou não vai paralisar você. Por quê? Porque você vai virar para ela. Não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. O homem não se cala, irmão. A gente vai observar lendo a Bíblia que a todo instante o diabo quer o quê? Fechar a nossa boca. A gente começa a servir a Deus, a gente começa a adorar a Deus, as portas se fecham. A gente começa a servir a Deus, aí vem enfermidade. Só que Jesus vai mudar a sentença dessa família. E quando eu olho aqui de cima dessa tribuna, eu estou vendo aqui com um olhar espiritual que sentenças nessa noite estão sendo mudadas. Por quê? Por causa da ordem que Jesus liberou. Aí o texto sagrado, irmãos, vai nos dizer, no capítulo 11, no verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, e há 4 dias. O verso 17, irmãos, diz que Jesus chegou no 4º dia da morte de Lázaro. O verso 4, meus irmãos, diz que Jesus vai falar que essa enfermidade não é para a morte. O verso 4, perdão, diz que essa enfermidade não é para a morte. Só que Jesus chega no verso 27 e Lázaro está sepultado. O mensageiro, irmãos, ele leva uma palavra de vida, ele leva uma ordem dada por Jesus, e a ordem é que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus ser manifestada. O mensageiro, ele decide não se calar. O mensageiro decide liberar a ordem que Deus havia lhe dado através de Jesus. O problema, meus irmãos, é que a gente precisa entender e saber qual voz nós estamos ouvindo. O grande problema, a grande dificuldade que nós precisamos entender é a quem nós temos dado crédito.
Porque vai ter dias que você vai sair e vai ver o seu Lázaro vivo, e quando você chegar, você vai ver ele morto. Existem dias que você vai sair e vai ver o seu Lázaro de pé, e você vai chegar e vai ver ele acamado. A grande diferença de tudo isso, irmãos, é que a gente tem que abrir a nossa boca e profetizar. A gente tem que viver pela fé. E Paulo vai dizer que o meu justo, ele vive pela fé. Quando a gente pega o livro de Ezequiel, e o Ezequiel, o livro mexe comigo, principalmente quando chegamos no capítulo 37, e no capítulo 37 a Bíblia vai narrar que Deus vai chegar para o profeta, vai levar ele e colocar ele no meio do vale. A Bíblia vai dizer que Deus vai chegar para Ezequiel, vai mostrar que o vale está cheio de ossos e ossos sequíssimos, e Deus vai dizer: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel, e vai dizer assim: Senhor, tu sabes, porque tu és Senhor, porque tu és soberano. Aí Deus vai dizer assim: então Ezequiel profetiza. Responsabilidade de Deus, fazer o milagre ser real. Função minha é profetizar. É meio a meio, meu irmão. Quando você chegar no meio do teu Lázaro, você só vai profetizar, vai liberar a palavra, e a função de Deus é fazer o milagre ser real. O que a gente precisa é viver por fé, é acreditar no sobrenatural, é declarar vida quando não se tem vida, é declarar cura quando a gente está enfermo, é não aceitar o ambiente contrário, mas viver acreditando no sobrenatural daquilo que Deus tem. Quem sabe você está aqui e a informação que corre em toda a mídia é que o país está falido, é que a sociedade está desempregada, mas eu creio num Deus que pode pegar você e colocar como um grande empresário nessa nação. Eu creio num Deus que pode pegar você, tirar do anonimato e colocar para se assentar ao lado de pessoas importantes e prosperar em uma época de escassez. Eu creio, irmão. Eu até creio por você, porque é neste Deus que eu creio. Quando eu chego dentro do texto, no verso de número 7, vai dizer assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Lembra que ele está em Pérea, e ele quer vir agora para a Judéia. A gente aprendeu e a gente entendeu que esse percurso é de 30 quilômetros, que leva aproximadamente um dia. E Jesus quer voltar. Isso aqui mexeu comigo, irmãos, porque os discípulos ficaram agitados, os discípulos ficaram preocupados. Por quê? Porque no capítulo 10, a gente vai observar que os religiosos, os judeus, os fariseus, eles queriam matar Jesus. Quando nós vamos pegar o capítulo 10, nós vamos observar isso. Os religiosos tentando matar Jesus, simplesmente porque Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Os religiosos ficaram furiosos, os religiosos ficaram atônitos, e começaram a pegar pedras para poder apedrejar Jesus, porque eles estavam entendendo que Jesus estava falando uma blasfêmia, porque eles entendiam que Jesus era homem e jamais poderia se comparar como um Deus. Aí a Bíblia nos diz, lemos aqui capítulo 10, verso 40, que Jesus ele vai se afastar além do Jordão. Quando Jesus aqui no verso 7 está dizendo, meus irmãos, isso aqui é importante você entender. Quando aqui Jesus está dizendo: quero eu voltar para a Judéia, quero sair de Pérea e voltar para a Judéia, 30 quilômetros, um dia de caminhada. Só que os discípulos estão preocupados, irmãos, com as pedras pequenas, porque quando Jesus colocar de novo a planta dos pés na Judéia, em Jerusalém, porque a cidade de Betânia, ou o vilarejo de Betânia, ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles entendiam, os discípulos, que quando Jesus colocasse os pés na cidade de Jerusalém, alguém ia pegar um montão de pedra
para poder atacar em Jesus. E isso mexeu comigo. Aqui tem uma revelação. Enquanto os discípulos estão preocupados com as pedras pequenas, Jesus está olhando para uma grande pedra que estava fechando o túmulo ou a grota ou a gruta de Lázaro. Posso liberar uma outra palavra para você? Enquanto você ficar preocupado com as pedras pequenas, chamada problema, dificuldade, o Senhor Jesus nunca vai remover a pedra grande para fazer um milagre extraordinário. Vire para quem está do teu lado e diga: se desprenda das pedras pequenas, porque Jesus vai mover a grande pedra na tua vida. Se desprenda das coisas pequenas. É como a gente canta aqui sempre: tem coisa boa chegando, vai ter milagre acontecendo na tua vida. Por quê? Porque eu sou sobrevivente. Eu sou sobrevivente. Eu sou sobrevivente. Irmãos, quando eu olho para o verso 21, ele vai dizer assim: disse, pois, Marta a Jesus. Eu não sei se você observou, Marta vai dizer isso aqui para Jesus, ó. Não sei se você observou na peça. Marta disse para Jesus, verso 21. Observe isso, observe. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 22. Mas também sei que o mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24, Marta continua dizendo: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Observe que a oratória de Marta é olho no olho, é tete a tete. E Marta vai dizer para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E existe, meus irmãos, uma grande diferença entre saudade e nostalgia. Saudade é um sentimento que eu tenho e que me traz alegria. Nostalgia é um sentimento que eu tenho, que eu me lembro e que me traz dor. Só que eu estou vivendo, senhoras e senhores, no meio de uma geração de pessoas que não têm saudade, mas pessoas que têm nostalgia. E o que é nostalgia? É o sentimento que eu tenho que me traz dor. E aí eu lendo a Bíblia eu vou entender, aleluia, que Jeremias vai falar claramente sobre saudade, quando ele vai escrever um livro de lamentações. E o que ele vai dizer? Quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o apóstolo Paulo: quero deixar para trás, quero abandonar tudo aquilo que me impede de avançar, de crescer. Paulo está dizendo: tira a nostalgia do vosso meio. Tira a nostalgia do vosso meio. Hoje é noite de você ter saudade de quê? Dos milagres, das vitórias, das coisas grandes que Deus pode fazer. Não é pecado você ter saudade, mas tem que te trazer alegria. Você não pode ter nostalgia que te traz dor. Tem muita gente trancado, tem muita gente que está deixando de viver o melhor de Deus na sua vida, porque está vivendo momentos de nostalgia. Só que nós vamos viver o que a Bíblia nos ensina. O verso, meus irmãos, o verso 28 vai nos dizer assim: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Observe, irmãos, que quando Marta sai
da presença de Jesus, ela vai para a sua casa, só que a sua casa está tomada. Eu entendo que essa família é uma família muito consoladora, é uma família muito hospitaleira. Tem casas e casas, irmãos, tem lares e lares, e tem pessoas e pessoas. E Marta, Maria e Lázaro são pessoas hospitaleiras. E como é que a gente percebe isso? Que a casa, mesmo depois do sepultamento, irmão, vai continuar cheia. Você já teve a oportunidade de ir a algum fúnebre? A gente quer ir embora, porque a gente sente a dor que a pessoa está sentindo e quer que ela permaneça ali refletindo. Eu sei que muitas das vezes estender a mão, dar um abraço é importante, mas observe que o enterro já aconteceu, só que a casa de Marta e Maria continua cheia. Marta chega em casa, senhoras e senhores, e ela chama Maria no particular. Eu não sei o que ela fez, se foi num olhar, se foi num gesto, mas ela deixou claramente alguma coisa, Maria pudesse ouvi-la. E aí ela vai falar, vai sussurrar ao ouvido de Maria exatamente o que nós acabamos de ler aqui no verso de número 28. O mestre te chama, a casa ela está cheia. E Marta vai no particular falar com Maria o que? O mestre te chama. Sabe o que é que eu aprendo? E o que eu aplico aqui? A casa pode estar cheia, mas mestre Jesus só quer falar com uma pessoa. Vamos conjecturar aqui. Se o mestre Jesus, aleluia, quisesse falar com duas pessoas, eu seria a primeira. Quem seria a segunda aqui? Deixa eu ver. Eu seria a primeira. Quem seria a segunda? A casa pode estar cheia, mas não é porque a casa está cheia que ele vai falar com todo mundo. Ele vai falar com aquele que quer intimidade com ele, com ele, com ele. O verso 29, irmãos, tem algo interessante. Olha só o 29. Ela, ouvindo isso, levantou depressa e foi ter com ele. Ela, ouvindo isso, levantou depressa e foi ter com ele. Sabe o que eu aprendo com a vida de Maria? Não tem como ouvir o chamado de Jesus e permanecer da mesma maneira. Não tem como ouvir Jesus falar e continuar triste, continuar calado, continuar cabisbaixo. Não tem como ouvir a voz do Mestre Jesus nos chamando e permanecer do mesmo jeito. Ela vai se levantar depressa. Irmão, é igual aqui. Se eu pegar aqui de repente alguém que está aqui na frente, e alguém pegar assim, se levantar depressa e sair correndo lá para fora, vai criar um atônito. A gente vai falar: o que aconteceu? Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar num ambiente e alguém se levantou depressa e correu. O ambiente é de dor, é de luto. Só que quando Maria ouve que Jesus quer falar com ela, ela se levanta depressa e corre. Ao pensamento, meus irmãos, de quem está dentro da casa, as pessoas ficam chocadas com a atitude de Maria e pensam que ela fosse para o túmulo chorar. Só que o que eu aprendo, meus amados irmãos, é que quando a gente tem a necessidade de ter a presença de Jesus em nossa vida, a gente não mede esforço, a gente não mede a frase, a gente não mede o sacrifício. Por quê? Porque Jesus só revela os seus segredos para aqueles que querem ter um nível maior de intimidade. É por isso que ela se levanta e vai depressa. Ela mostra que ela é apaixonada por Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, fora tudo isso, de uma adoradora espetacular que é Maria, é que a mesma frase que Marta usa, Marta vai dizer assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí você vai ver, irmãos, que é a mesma frase.
Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase. É a mesma frase, meus irmãos. Marta vai dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vai chegar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença, irmão? Qual é a diferença? Qual é a diferença, jovem? Não é o que você fala, mas é o que você faz. Não entendi, vou melhorar. Quando Marta chega diante de Jesus, ela está falando face a face, olho no olho. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora olha a atitude de Maria. Quando ela chega, ela já chega se lançando, ela já chega se prostrando. Quem sabe, quem quer, não chega de nariz em pé, não chega com orgulho, não chega com vaidade, mas chega se humilhando, chega adorando, chega mudando a sentença. O segredo está aí. Quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma vida de graça, quer ter uma vida de unção, aprenda a se humilhar. Aprenda a se humilhar. Aprenda a se humilhar. A gente vive no meio de uma geração que não gosta de se humilhar. E graças a Deus que eu aprendi que não tem benefício se não houver sacrifício. Eu conheço um testemunho, já vou finalizar. Eu conheço um testemunho de um empresário onde a sua empresa fechou. E ele ficou desempregado. Ele chega na empresa, que ele viu que havia, contrata-se. Ele chega assim, todo bonito, preenche a vaga, e a única vaga que tem é de motorista. Camarada graduado, cursado, com várias faculdades, mas ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Deus é. E aí ele chega na empresa, preenche o currículo, vai fazer a entrevista. Aí a pessoa dos recursos humanos vai falar assim: poxa, eu vejo aqui que a sua ficha é bem graduada, que o senhor é uma pessoa muito formada, mas só que o senhor não se qualifica para essa vaga. O Senhor tem muitos requisitos. Aí ele falou: mas eu preciso da vaga. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho pessoas que eu tenho responsabilidade. Aí a pessoa fala assim para ele: mas não dá. O senhor vai pegar isso aqui, depois o senhor vai embora. O senhor não vai conseguir permanecer. Aí ele sai dali, triste. Quando ele chega na esquina, Deus fala com ele. Tira o paletó, ele dobra as mangas da camisa, bagunça o cabelo e vai de novo, faz a mesma ficha. Quem vai entrevistar vê que é a mesma pessoa, vendo que é a mesma pessoa, e vai falar: mas o que levou o senhor a retornar para aqui? Ele pegou e falou assim: ó, agora eu não estou de paletó, não estou de gravata, eu sou uma nova pessoa e eu quero essa vaga. A pessoa viu tanta determinação dentro dele, que ele começou como motorista, depois ele foi promovido a subgerente, depois ele foi promovido a gerente, e logo no futuro bem próximo, ele estava como vice-presidente da empresa. Sabe por quê? Porque não parou, porque não desistiu, porque a fé dele estava alicerçada na palavra, na palavra. Para que eu possa fechar, o verso 41 vai dizer assim, irmão, ó: tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Por que tiraram a pedra? Por que tiraram a pedra? Eu leio a Bíblia, irmão, vou começando a perguntar.
Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu vou fazendo perguntas dentro do texto, para tentar entender o texto. Por que tiraram a pedra? Por quê? Você já se perguntou por quê? Por que tiraram a pedra? Por que tiraram a pedra? Porque do que adianta Jesus ressuscitar Lázaro se a pedra está ali? Por que tem que tirar a pedra? Porque aquilo que é grande, porque aquilo que é maravilhoso tem que aparecer para a glória de Deus ser manifestada. É por isso a ordem é dada: tirai a pedra. Tirai a pedra. Aí eu aprendo outra coisa aqui. O milagre vai aparecer, mas sempre Deus vai usar alguém para tirar a pedra. Alguém vai ser usado por Deus para tirar a pedra do obstáculo da tua vida, para tirar a pedra do obstáculo da tua casa, da tua família. A ordem dada por Deus é: tirai a pedra. Se coloque de pé no nome de Jesus. E aqui eu fecho. Tenho duas aplicações. Tenho duas aplicações aqui. Ministério de Louvor, vamos cantar de novo a ti, eu vou clamar. Vamos lá, de novo. A ordem dada por Jesus é tirar a pedra. Mas observe, irmãos, que no Novo Testamento, na operação de milagre de ressurreição, no milagre de ressurreição que Jesus vai fazer, Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Chegando na cidade chamada Naim, quando ele vai ressuscitar um filho da viúva, qual é a palavra que Jesus fala? Alguém lembra? Jovem, mancebo, levanta. Quando Jesus vai na casa de Jairo, um príncipe da sinagoga, qual é a frase que Jesus usa? Talita cumi, menina, levanta. Só que Jesus não conhece a menina, só que Jesus não conhece o menino. Quando Jesus chega em Betânia é diferente. Jesus não vai falar homem, ele está num cemitério, ele está num ambiente de luto. Se Jesus fala homem, todos os homens do cemitério, irmão, ia aparecer até aquele trailer do Michael Jackson, né? Todo mundo ia sair fora, irmão. Teve gente já assustado aqui com um Lázaro representado aqui. Teve gente quase querendo correr com aquela música, com aquele pisca-pisca. Quando ele chega em Naim, ele fala jovem. Quando ele chega na casa de Jairo, ele fala talita cumi, menina. E quando ele chega em Betânia, o que ele diz? O quê? Lázaro. Por que, irmãos, ele chama Lázaro? Porque é amigo dele, irmão. Quando é amigo a gente não chama por apelido. Quando é amigo a gente tem afinidade, intimidade. Hoje Jesus vai te chamar pelo teu nome. O teu milagre tem nome. O teu milagre tem nome. Tem nome. Tem nome. Tem nome. Se você puder, joga a tua mão pro alto e começa a adorar, porque o teu milagre tem nome. Tem nome, tem nome, receba aí, tem nome.
Lázaro. E qual é a segunda ordem agora de Jesus? Deixai-o ir. Irmão, no capítulo 11, verso 44, encerra a história de Lázaro. Você vai ler, vai reler todos os versículos que estão abaixo do 44 e você não vai ouvir, não vai ler a palavra Lázaro escrita mais. A primeira vez, isso aqui mexeu comigo, irmão. A primeira vez que a gente vai ouvir a palavra Lázaro de novo é onde? No capítulo 12, no verso 2, é aqui que eu começo a pregar. Lázaro estava na mesa. O que Jesus fez? Deixaram ir. Jesus é médico, irmão. Jesus é Senhor. Jesus vai curar leprosos e só nunca voltar para adorar e para agradecer. Obviamente. Jesus deixa-o ir. Vamos ver aonde ele vai. Vamos ver o que vai acontecer. Porque tem muita gente que vem atrás da bênção, da promessa, da vitória. Quando a promessa concretiza, quando a vitória concretiza, vai embora. Jesus desatai-o e deixai-o ir. Nós que lemos a Bíblia, e você, como é muito inteligente, todas as vezes que Jesus esteve em Betânia, Jesus foi muito bem recebido. Jesus sempre teve um grande banquete. Jesus está às dias da sua morte. Ele volta de novo em Betânia. No capítulo 12, depois você ler, Lázaro é uma pessoa super conhecida. Está em toda a rede social, WhatsApp, está em Facebook, Instagram, Twitter, o nome de Israel. E Lázaro está bombando na rede social. Só que o milagre, só que a vitória não corrompeu aquilo que Lázaro era. Só que aquilo que Deus fez na vida de Lázaro